Olá, que bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho dos conhecimentos de Cabala, astrologia cabalística, constelação familiar com vocês. A gente está terminando o ano de 2018. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite. E antes da gente falar sobre 2019, eu gostaria de começar agradecendo e olhando para o ano que nós estamos terminando agora. Esse ano de 2018. Na sua vida, identifique algo que foi novo para você em 2018. Aconteceu algo diferente na sua vida? Você atraiu uma situação, uma pessoa, um padrão? Em 2018, o que aconteceu na sua vida que você percebe que foi uma repetição de um padrão que você já tem? Nós estamos saindo de um ano que foi regido por Júpiter. Júpiter é o planeta que faz tudo crescer, que faz tudo multiplicar. Como tudo no nosso mundo, que nós chamamos de Malhut na Cabala, existe os pontos positivos e também existe o lado negativo. Júpiter fez com que a gente pudesse enxergar coisas, ou algumas coisas se incomodarem mais do que elas se incomodavam antes. Então essa é uma tarefa. Às vezes falar a palavra tarefa pode parecer um pouco um exercício para você pensar. E como você pode aproveitar esses dias antes da entrada de 2019 para literalmente olhar para esse ano de 2018 e pensar assim: o que eu quero levar de aprendizado? Não faz muito tempo eu estava lendo um artigo da uma das mestras na minha caminhada, que é a Karen Berg, e ela falava assim: às vezes a gente atrai uma situação ou uma pessoa na nossa vida que depois que você experiencia algo com ela, você pensa assim, o ego pensa: ai, que furada, que pessoa errada, né? Porque isso foi acontecer, pô, o que tá havendo? E a Karen dizia: isso pode ser para te orientar, não é por aqui, não é essa situação melhor para aquilo que eu desejo. Então a gente pode enxergar. E terminar o ano se esforçando para agradecer coisas que não são fáceis para você, de repente, hoje agradecer. Então, falando de 2018, antes da gente começar a falar de 2019, quem vai reger o ano de 2019, o planeta? É o planeta Marte. O planeta Marte, ele nos conecta com muita força, com o elemento do fogo. É um planeta muito quente. Então, sabe aquelas coisas que às vezes a gente fica: ah, que legal, eu quero fazer isso. Isso pode ser interessante. Olhando do lado positivo, eu quero falar dos dois lados para a gente poder se preparar. E a astrologia cabalística fala o quê? Que nós viemos não para a gente ser refém do zodíaco, mas para a gente poder ir além dessas limitações, né? Então, Marte. Aquelas coisas que a gente fica
protelando ou só pense, não age para aqueles padrões de comportamento que existem de querer ficar na zona de conforto, pode ser extremamente desconfortável se a pessoa optar por tentar continuar dessa forma, sabe? Porque é um planeta que pede que a gente haja. É um planeta que pede que a gente assuma a nossa responsabilidade. Sendo regido pelo fogo, e claro, gente, dia 1º, a virada, do dia 31 para o dia 1º, claro que é importante, mas as coisas não acontecem de repente. Então agora, no final de dezembro, nós já estamos numa fase de transição entre 2018 e 2019. E falando no elemento fogo, nós tivemos 2 casos, pelo menos que eu ouvi nos noticiários, de vulcões que entraram em erupção. Isso é a energia do fogo, pro lado negativo. Rav Berg, um grande mestre que eu tive a oportunidade de conviver por alguns meses perto dele, de aprender, graças à tecnologia, com ele, até hoje, e óbvio, com todos que vieram antes e com respeito aos que vieram antes. Ele diz assim: tudo que acontece como um desastre da natureza, e eu quero que cada um preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, e esteja aberto para ouvir, de coração aberto. Nós também somos responsáveis. Rav Ashlag, que é um grande cabalista, ele explica que cada pensamento e cada ação que a gente tem é como se ele comparasse o mundo com uma balança. A gente adiciona um grãozinho de gergelim pro lado positivo ou pro lado negativo, pro lado positivo ou pro lado negativo. A gente nunca sabe qual vai ser aquele grão que vai contribuir para que algo de julgamento ou algo de misericórdia aconteça nesse macrocosmos. Então, cada um de nós é um microcosmo de tudo que acontece no mundo. Então, é um ano para a gente assumir responsabilidade sobre o nosso lado criança, mimada, infantil e imatura, que representa o lado negativo do Marte, do Áries. 99% do que nós viemos fazer aqui é identificar o nosso ego, identificar a nossa negatividade. Naquele momento, para poder não passar a mão na cabeça do ego, mas olhar e assumir e falar, ok, isso é o meu ego. Porque a nossa consciência, ela é uma constante. Quando ela tá mais elevada, que é o nosso objetivo, né? De ficar mais próximo da luz, que qual é a energia da luz? É como o sol. Não existe sol novo, sol crescente, sol minguante. É uma constante, diferente da lua, que representa o nosso ego. Então, voltando para o planeta Marte, representa dentro de cada um de nós o nosso lado guerreiro, que pode ser um guerreiro positivo de falar, chega, eu agora abraço essa causa, aceito essa aventura. Gente, tudo que tá ligado com coisas novas que são reveladas no nosso mundo também vem desse lado do Áries, como se fosse esse bandeirante. Dentro dos chakras, que são centros de energia que nós temos também no nosso corpo físico, é a cor vermelho do planeta Marte, o chakra básico. O chakra básico está ligado com a sexualidade, o chakra básico está ligado com o nosso instinto de sobrevivência, de você sentir que você é parte de uma tribo, né? E o nosso objetivo, claro, é chegar do chakra básico, que seria o menos elevado, mas que também é muito importante porque nos conecta com a terra, né, com a mãe terra,
até chegar no nosso chakra da coroa. Muito cuidado com o julgamento. Nós julgamos muito as coisas, as pessoas e nós mesmos. Então, uma tarefa de casa para 2019 é olhar com mais misericórdia, com mais compaixão para aquelas coisas que eu senti. Quem é italiano ou desses países, então, é que a gente fala que o sangue ferve. Cuidado, vale a pena deixar meu sangue ferver? Pausa, respira, evita reagir sem pausar. Porque quando a gente pausa e respira e pensa, mais importante do que aquilo que está acontecendo do lado de fora, independente do que seja, o verdadeiro teste é como eu vou reagir a isso. O Qigong da humanidade, de acordo com o mapa cabalístico na virada de 2019, aponta para o signo de Câncer, que é o quê? Intuição, sensibilidade, a água da água, dentro da árvore da vida, que vem para equilibrar essa energia do fogo. Só que a gente precisa tomar cuidado, por quê? Quando a gente mistura água e fogo, dependendo da intensidade, pode ser um vapor que queima. Quais são as casas dentro de um mapa astral, isso para cada área da nossa vida e do mundo também, que são regidas pelo planeta Marte? Na astrologia cabalística, Marte, tem gente que agora vai ouvir e falar, que loucura é essa que essa mulher está falando para mim? Na astrologia cabalística, Marte rege Áries e também rege Escorpião. Ai, meu Deus, eu sou do signo Escorpião, eu que já sou ariana, e agora? Será que eu vou ter mais, vou sentir mais esse ano? Provavelmente vai. Mas não veja isso como, ó céus, ó vida. Veja isso como, uau, que oportunidade legal. E quem, por acaso, não tem algum dos pilares nesse signo, não fica triste, porque dentro do seu mapa, você tem Áries e você tem Escorpião. Então, quando entrar o ano, perdão, é como se viesse uma fada madrinha e despertasse o lado de Áries e Escorpião e o planeta Marte que existe dentro de cada um de nós. O que representa a casa 1? Que é a casa de Áries. A casa da sua individualidade. Então, é um ano para a gente olhar mais para nós e que seja de uma forma positiva, que não seja de uma forma egoísta. Falando isso, eu lembro sempre de uma característica típica do Áries. Sei lá, se o Áries chega num lugar e aí ele encontra uma mesa com algumas coisas para comer, ele tá faminto, ele vai, ele come tudo. Aí, de repente, chega mais 3 pessoas na casa. Só que ele comeu tudo. Só que ele não comeu de propósito. Na verdade, ele nem pensou. E aí, o fato da gente estar com o Qigong em Câncer faz com que a gente possa também pensar, óbvio, em nós e parar para pensar um pouquinho no outro. Sabe aquela oportunidade de falar, eu cheguei para minha vida. Quem é você? O que você quer? Quais são os seus desejos? A gente fala muito na Cabala que quem rege o mundo, que o combustível do mundo são os desejos. Então esse é um ano de desejar. Só que a gente pode desejar de duas formas. Desejar para querer receber só para mim, que vai me levar ao caos, à incerteza, aos altos e baixos. E desejar, querer receber para que eu possa compartilhar com mais pessoas. Seja financeiramente, seja meu tempo, seja meu talento. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Que legal, gente. Muito feliz que vocês estão online. E me sinto mais perto de cada um. Dentro da numerologia cabalística, este ano de 2019, né, ele é um ano 3. O que representa a energia do número 3? Dentro da árvore da vida,
a gente se conecta com o sistema das 3 colunas, que traz muito equilíbrio entre o desejo de querer receber e o desejo de compartilhar, e um equilíbrio entre esses dois. O 3 rege todas as nossas interações, então é um ano para a gente sair de casa, literalmente sair da zona de conforto e sair de casa mesmo. Às vezes aquele dia que a gente tem menos vontade de sair de casa, é aquele dia que é mais importante eu sair. Só que o ego vai trazer algumas razões para a gente não sair. Então prestar atenção nisso, interagir. Bem interessante essa pergunta. Eu vou procurar responder coisas mais gerais e não específicas de cada um, tá bom, gente? Do post da lua minguante. Eu não vou falar que esse post ou essa história de lua minguante é bullshit, mas para quem segue filosofias, religiões que fazem esse tipo de ritual de lua minguante, por exemplo, Wicca, e você coloca toda a sua intenção, ok, é válido. Mas nós, como humanidade, a nossa consciência não depende de lua, não depende de dia da semana, gente. Imagina, segunda-feira para acabar, é considerado um dia negativo, um dia que não é recomendado começar coisas novas. Mas não é por isso que, de repente, numa segunda-feira, eu não vou assinar um contrato, porque pode ser uma segunda-feira de um momento mais positivo, né? Eu ainda brinquei num pequeno vídeo que eu fiz, eu falei, gente, claro, você não vai pedir o outro em casamento numa lua minguante, não quer dizer que vai dar errado. Quem já planejou isso, let go, né? Abre mão do resultado. Mas a gente procura sempre fazer coisas de iniciar na lua nova até a lua cheia, mas a consciência independe disso. Então não se preocupem, vamos além das limitações do zodíaco. Olhando no mapa da virada de 2019, o Sol vai estar em Capricórnio, o Ticum, que é a nossa correção como humanidade, em Câncer, por isso que ajuda a trazer esse lado de mais compaixão, de mais misericórdia, de falar as coisas assim, mas pensar como que eu posso falar com mais amor, como eu posso equilibrar a sensibilidade, que é importante cada um cuidar de si mesmo. Às vezes a gente tem muitas pessoas que se preocupam com um monte de gente e não se preocupam com elas mesmas. Eu falo, se a gente pega um voo, chega no voo, todo voo vai ter as instruções. Ah, se acontecer alguma coisa, Hasbe Shalom, Deus livre guarde de precisar usar máscara de oxigênio, você vai colocar primeiro em quem? Em você. Então é um ano para a gente poder lembrar disso, né? O ascendente da humanidade vai estar em Libra, que traz diplomacia, a balança, olhar o outro lado, porque uma história vai ter, não, a moeda tem duas faces, né? Não é só recebi isso, uá, vou com tudo. Calma, ouve. A Karen Berg sempre me ensinou algo que é assim, dê oportunidade da dúvida. Pode ser que aquela pessoa realmente tá com algo assim, uma paranoia, querendo aprontar alguma com você. Pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que você não fez nada que deixou ela chateada ou chateado. Mas ao invés de ficar quieto lá no seu mundo subterrâneo, pergunta pra pessoa. Aconteceu algo? Você tá bem? E procura ser o mais imparcial possível. Por que que eu tô falando isso? Também, porque a lua, que representa o ego, as nossas emoções, os nossos altos e baixos da humanidade, vai entrar o ano de 2019 no signo de Escorpião, que de acordo com a astrologia cabalística é o pior ego que existe. Mas tem uma grande vantagem nisso, sempre tem um lado positivo, gente. Não existe nada no nosso mundo que seja 100% negativo ou positivo. É o ego mais fácil de identificar, só que às vezes aquele ego que ele pode estar... Parece que ele tá num lugar assim que tá acontecendo uma guerra, mas na verdade não. Então é baixar a guarda, respirar,
procurar falar, evitar esses extremos de 8 ou 80, de tudo ou nada, lembrar do nosso ascendente, que como o próprio nome diz, como humanidade que vai estar em Libra, pode nos ajudar a ascender, se a gente ouvir os pontos positivos, que é pensar antes de falar, quer ver o outro lado da questão, quer colocar na balança e aí, ok, né? Você vai e você decide. Além do Sol estar em Capricórnio, nós temos mais 3 colegas em Capricórnio, que é o planeta Saturno. Tô brincando, o planeta Saturno é aquele planeta que vai falar: cadê? Você fez? Não fez? Pode estar fazendo melhor, como um pai, né? Nossa, ele também vai estar em Capricórnio, então de assumir essa responsabilidade. Cuidado para não ficar pessimista, porque às vezes o Áries infantil vai... Ai, não tenho paciência, não tenho tolerância, quero tudo para ontem. Quanto mais eu quiser as coisas para ontem, mais as coisas demoram para acontecer. Então, lembrar de respirar. A gente também vai ter Plutão, né? Que é um planeta que não afeta a nossa vida do dia a dia, mas claro que também é importante, também Capricórnio, e a nossa bagagem de vidas passadas, passando pelas casas 3 e 4, que é a casa de comunicação. Então, de repente, eu posso ter oportunidades de atrair alguém que eu já estou atraindo há vidas, ou que a minha família atrai esse padrão, que eu posso olhar para toda essa história e agir de uma forma diferente, trazendo cura para todos esses antepassados e também para todas as pessoas daquela tribo, né, que a gente falou, que é o chakra básico, poder se curar, poder olhar para isso. Gente, eu quero ler uma pequena meditação em aramaico. Se deixar, eu fico falando aqui mais meia hora com vocês, mas é importante a gente focar em alguns pontos, né? Então, lembrar de iniciar, de motivação. A casa 8, que também o planeta Marte rege, é a casa do Escorpião, que é a casa de se permitir acontecer mudanças, de renascer, de transformar, de olhar para você como um alguém novo, como uma outra versão, a versão de 2019. Agir, não ficar só no pensamento. Muito cuidado com achar que vai dar trabalho, achar que vai ser difícil, porque aquilo que a gente está plantando agora vão ser os frutos que a gente vai colher depois, né? Essa meditação diz assim: se você perceber que está muito envolvido com coisas físicas, que o vermelho, como tem essa vibração mais baixa, mais conectada com o nosso mundo, de julgamento, etc., essa meditação ajuda a recuperar o foco. A gente pode usar para fortalecer a compreensão de que a plenitude vem do nosso trabalho, no sentido de estar ali, a serviço de algo maior, ao invés de simplesmente reagir a tudo que acontece com a gente. Deletla agar tav bealma keman delai beoraieta. Não há maior recompensa no mundo do que o estudo destes segredos do universo, da Torá, de aprofundar, de olhar para os seus desejos. E pagamento por esse estudo não é necessário conforme está escrito. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal. E ela não se trocará por joia de fino ouro. Tem várias mensagens aí escondidas nessa pequena frase. E para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão e um exercício. De imaginar que você é como um diamante que está sendo lapidado. E você tem muitas facetas, as várias áreas da sua vida, as coisas que já estão um pouco mais claras, aquelas áreas que ainda são escuras e que eu não consegui lapidar e que eu posso agora escolher nesse ano. Então, vamos lá, vamos fazer a correção, olhar para isso.
né? O pessoal tá perguntando, sim, essa meditação é do livro Segredos do Zohar, do Michael Berg. Essa tá na página 215 do livro, tá bom? Gente, uma virada muito positiva para vocês, independente do desafio, do que tá acontecendo na sua vida agora. A gente sabe que o mês de Capricórnio não é um mês leve, né? Mas é um mês que faz com que a gente possa assumir responsabilidade por muita coisa na nossa vida e resolver olhar para isso e tomar uma atitude. E o ano de 2019 já traz essa energia, então uma preparação para isso. E que você possa chegar num momento de pensar que está tudo certo, tudo que passou, tudo que aconteceu em 2018, tudo que você quer para 2019 e também tudo aquilo que você está disposta a fazer para isso acontecer, ir contra a sua natureza. Então, se a minha natureza é ser muito irritada na situação X, como eu posso ser menos irritada? Se a minha natureza é ficar lá esperando as coisas acontecer, como eu posso agir e pensar diferente? Um beijo no coração de cada um, que cada ser humano possa despertar aquela chama interna, a faísca do Criador, para ter o desejo pela vida, pela alegria, pelos prazeres do nosso mundo, para poder olhar mais para tudo que acontece na nossa vida e dizer sim. Não naquele momento que eu cruzo os braços e fico lá, mas sim, porque isso também faz parte da minha história. Pode ser uma pessoa que cruza o meu caminho por 10 segundos, por 10 meses, por 10 anos, etc. Até o próximo vídeo. Um beijo.